Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Se você está passando por provas, por lutas, tribulações, angústias, choro, creio que Deus tem uma palavra, não um recado, uma palavra ao seu coração. Se você está vivendo alguns tempos turbulentos, se a aflição tem dominado o seu coração, creio que nessa noite Deus vai trazer um pouco de alento à sua vida. Amém? Livro de Tiago, no capítulo 1, vamos ler a Escritura no nome de Jesus. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. O apóstolo Tiago, ele saúda a igreja, não uma igreja local. Tiago não escreve para um grupo de crentes de uma cidade, de algum local específico. A sua carta é enviada para as 12 tribos, ou seja, os judeus que estavam dispersos por todos os lugares daquele império, do Império Romano, em cidades ali adjacentes, Jerusalém, crentes que estavam espalhados, crentes judeus. Por isso ele usa a expressão as 12 tribos espalhadas pelo mundo. O apóstolo que escreve essa carta, meus irmãos, é Tiago, o irmão de Jesus. Na Bíblia nós temos várias pessoas com o nome Tiago. Tiago, que vem do grego Iacobos, ou do hebraico Yaakov. Por isso que algumas Bíblias traz nesse livro o nome de Jacó, que é uma tradução literal do seu nome, mas a nossa Bíblia em português traz o nome de Tiago. Tiago, ele se apresenta como escravo. A palavra que ele usa aqui é a palavra doulos, escravo. Não apenas um ministro, não apenas um homem de Deus, não apenas um servo, mas Tiago se entendia como escravo do seu Senhor Jesus Cristo. Interessante, porque o Tiago era meio irmão de Jesus, e esse Tiago não creu em Jesus enquanto Jesus estava desenvolvendo o seu ministério. A Bíblia nos diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Tiago vai crer em Jesus, o seu irmão, depois da ressurreição de Jesus, e não apenas creu em Cristo, mas ele se torna um líder da igreja em Jerusalém, um dos pilares da igreja cristã de Jerusalém. Tiago vai aparecer em Atos capítulo 12, em Atos capítulo 15, quando há uma controvérsia teológica com relação aos crentes não judeus. Tiago vai orientar, junto com Paulo e Barnabé, naquele concílio da primeira igreja batista de Jerusalém, como proceder com os não judeus. O fato é que Tiago está escrevendo esta carta para os judeus convertidos, aqueles que estavam espalhados pelo mundo, como ele diz no versículo 1. Tiago, ele escreve para exortar aquele povo. Ele escreve para que aqueles irmãos pudessem ser consolados, confortados e abençoados pela palavra de Deus. A primeira igreja de Jerusalém estava passando por dificuldades, irmãos. Era uma igreja que estava passando por grandes lutas. Tiago foi um dos líderes da igreja em Jerusalém por quase 20 anos. E nesse período a igreja passou por perseguição, a igreja passou por dificuldades, fome, lutas, angústias. Então o que Tiago vai colocar aqui não é algo teórico. Ele vai escrever de maneira prática, porque ele vivia todas aquelas situações. E ele é martirizado, ele é morto pouco tempo depois dele escrever esta primorosa carta para nos deixar este exemplo. A sua carta deixa, sobretudo, um legado de sabedoria e de conselhos práticos. Tiago é curto, Tiago é direto, Tiago ele é explícito. Tiago ele escreve de uma maneira simples, mas direta ao coração da igreja. Alguém disse que o Tiago, ele escreve de forma a se meter na vida dos cristãos daquela época, porque ele vai dar orientações práticas de como agir, de como se comportar. Então ele estava preocupado com a vivência daqueles irmãos. Ele estava preocupado como aqueles irmãos iriam colocar em prática os ensinos de Jesus Cristo que eles haviam aprendido naquele tempo.
Tiago está preocupado com a vida prática daqueles irmãos, daqueles amados que eram os seus contemporâneos. Esses judeus messiânicos espalhados por todos aqueles lugares precisavam de conselhos e de orientações. Ele não aborda temas teológicos. A carta de Tiago é diferente das cartas de Paulo. Ele não trata de temas teológicos, ele não quer trabalhar nessa seara, ele quer dar conselhos diretos. Porque o Tiago, ele produz a sua carta a partir de duas fontes. Ele traz como fonte o Sermão do Monte que Jesus proferiu em Mateus. E ele traz como fonte também o livro de Provérbios, até o capítulo 9. Influenciados por essas duas fontes, o Sermão do Monte e a sabedoria de Provérbios, Tiago então escreve a sua carta de maneira direta, de maneira objetiva, de maneira a dar orientações para a vivência daqueles cristãos. O apóstolo Tiago, ele traz essa mensagem simples, um linguajar simples, mas direto ao coração daquele povo. Discursos breves, palavras desafiadoras, palavras diretas, sem rodeios, algumas metáforas, algumas frases fáceis de memorizar, para que aqueles cristãos pudessem então praticar o que os teólogos atribuem a Tiago como que um resumo da Torá. Qual é a Torá dos judeus? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tiago traz essa sabedoria de como amar a Deus sobre todas as coisas, como amar o próximo como a si mesmo. Ele então desafia os cristãos a ter essa vida prática. Tiago divide a sua carta em duas partes principais. Capítulo 1 é uma introdução, e nessa introdução ele apresenta 12 temas. Esses 12 temas ele vai desenvolver do capítulo 2 até o capítulo 5. Curioso que são 12 temas, e são 12 tribos, as quais ele escreve esta carta. Então Tiago vai ilustrar através do seu escrito aquilo que aqueles cristãos estavam precisando ouvir naquele contexto. A carta de Tiago, meus irmãos, é desafiadora, e eu quero nessa noite trazer apenas dois princípios fundamentais. Veja o que Tiago diz no verso 2 até o versículo 4, e aqui nós encontramos o seu primeiro conselho: o papel da provação na vida da igreja. Nós precisamos entender, irmãos, qual é o papel da provação nas nossas vidas. Tiago então diz assim no verso 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que vocês passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem nada lhes faltar. Nós precisamos compreender então, meus irmãos, o papel da provação na minha vida. Pastor, o que é provação? A palavra que Tiago usa aqui do grego significa experimento, significa tentativa, significa teste, significa prova. O que é a provação que Tiago está colocando aqui, irmãos? São as adversidades, são as aflições, os aborrecimentos enviados por Deus para nos testar, para provar o nosso caráter, para provar e desenvolver a nossa fé, para desenvolver em nós santidade, maturidade. Você perceba que Tiago começa falando que temos que nos alegrar nas provações, porque a provação ela tem como resultado crescimento, maturidade. Olha os termos que Tiago usa aqui para descrever: plenamente desenvolvido, maduro, completo, sem que nada lhes falte. Então Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós amadureçamos. E como nós vamos passar por esse processo de crescimento, meus irmãos? Através da provação. Amém ou misericórdia? Quase sempre a provação ela é de origem externa,
ela necessariamente não é um pecado. Estar passando por provação é diferente de estar em pecado diante de Deus. É diferente de um desvio de caráter. A provação, ela vem da parte de Deus para que nós possamos amadurecer na nossa fé. A provação, ela é compatível, meu irmão, com a fé e a vida cristã. Significa que ser cristão é compatível com passar por provações. E o Tiago, ele diz assim: meus irmãos, tenham motivo de grande alegria quando vocês passarem por essas provações. Então, meus irmãos, eu fico meio desgostoso, acho que essa seria a palavra, aborrecido, quando a gente ouve essas teologias que diz assim: venha para Jesus e pare de sofrer. Irmãos, essa é uma teologia que à luz de Tiago não cabe no pensamento cristão, porque nunca Jesus disse para você e para mim: venha até mim para parar de sofrer. Nós vamos sofrer. O fato de sermos um ser vivo já nos imputa sofrimento. Estar nesse mundo, irmão, já é sofrimento. O fato de sermos cristãos já aponta para o sofrimento, as perseguições, as provações que nós passamos. Então nós não podemos tirar a provação da nossa vida cristã, porque se eu tiro a provação da minha vida, eu não vou crescer, eu não vou amadurecer, porque o propósito final da provação é a nossa maturidade. Então nós precisamos entender que provações são compatíveis com vida cristã. A alegria da provação não está nela por si mesmo. Deus não quer que você passe por provação apenas por passar. Deus permite passarmos pelas provações com a finalidade de nós chegarmos ao crescimento. Aparentemente, alegria e provação são excludentes, não é mesmo, meus irmãos? Parece que essas duas coisas não são compatíveis. Como que alegria e provação, elas podem se complementar e caminharem juntas? Podem, porque é assim que Deus deseja que a gente passe por crescimento. Quando a gente está na provação, a gente desenvolve a nossa fé e nós amadurecemos. Amém? Agora, o que a gente precisa entender também? Que a provação, ela é passageira. O apóstolo Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer provação. Tiago não diz quando vocês estacionarem, quando vocês pararem, quando vocês criarem raízes, quando vocês morrerem numa provação eterna. Nenhuma provação é eterna. As provações são passageiras, elas são temporárias. Nós temos a compreensão que Deus não permite que nós passemos, irmãos, por provações eternas. Elas são passageiras, elas são momentâneas, conforme Paulo escreve em 2 Coríntios 4:7, as nossas leves e momentâneas tribulações, se comparadas com a eternidade. O que é uma semana, o que é um dia, o que é um ano ou 10 anos numa provação, diante de uma eternidade que nós vamos viver na presença de Deus. Então, a provação, ela é passageira. O certo é, meus irmãos, que algumas são curtas, horas, algumas são médias, dias, outras são um pouco mais longas, meses ou anos, mas a certeza que nós temos é que todas passarão, porque elas são passageiras. Amém? Então tenha esta convicção. A sua aprovação, o momento que você está passando, a situação que você está vivendo, vai passar, vai terminar, porque assim o Senhor estabelece nas nossas vidas. Agora, as provações também, elas têm várias facetas. Tiago está dizendo assim: quando vocês passarem por qualquer tipo de provação. Essa expressão aqui é uma palavra grega que deu origem ao termo policolorido, policromático, ou seja, muitas cores. Então Tiago está dizendo que as provações, elas são muitas, elas são variadas, elas têm origens diferentes, elas têm fontes diferentes, e elas têm ações diferentes, e elas têm reações também, muitas vezes diferentes nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo caído. Nós estamos sujeitos, meus irmãos, a essas provações, a doenças. O que mais pode provar a nossa fé como cristãos do que uma enfermidade física?
perdas materiais, como a gente encara as perdas, os danos materiais dos nossos bens, daquilo que está nas nossas mãos. Perdas materiais são provações muito grandes para nós, traumas emocionais, feridas da alma, dores, são provações, tragédias naturais, percas, enfim. Tiago está dizendo que as provações são múltiplas, são variadas, tem muitas formas, muitas origens. Cada um passa a provação a qual Deus permite, e a sua aprovação é diferente da aprovação do seu irmão, e mesmo que seja na mesma linha, elas não têm a mesma intensidade. Cada um passa pelo seu próprio vale da sombra da morte, cada um passa pelo seu deserto, cada um passa a sua experiência na presença de Deus. Mas Tiago diz que a aprovação, ela tem uma finalidade. A finalidade é produzir maturidade. Depois dele mandar nos alegrarmos nas provações, depois de dizer que elas são passageiras, depois de dizer que elas são de múltiplas formas, o verso 3 ele diz assim: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos, sem que nada lhes falte. Então nós encerramos essa primeira parte, meus irmãos, entendendo que a aprovação vem para produzir maturidade, para crescimento, para desenvolvimento, para que nós sejamos maduros, para que nós sejamos completos, para que nada falte na nossa vida. A aprovação tem essa finalidade. A aprovação é a academia da fé. Alguém cunhou essa expressão: a provação é a academia da fé, porque é na provação que a fé é exercitada, a fé é praticada, e quando a fé é praticada, ela gera a perseverança, e é a perseverança que vai nos tornar maduros, perfeitos e íntegros na presença do nosso Deus. A provação faz despertar a fé, que uma vez em ação gera perseverança, e esta completa culmina em maturidade, perfeito, íntegro, sem que nada nos falte. Portanto, rejeitar a aprovação é abrir mão da oportunidade de crescer. Quando nós fugimos das provações, meus irmãos, quando nós não enfrentamos as provações, nós estamos perdendo oportunidades de crescimento, porque esse é o propósito da aprovação: despertar a fé, para que a fé possa gerar perseverança, e a perseverança em ação contínua, ela desenvolva, ela termine na maturidade da nossa vida espiritual. Amém? Então a aprovação tem esse papel na vida da igreja: nos tornar maduros, nos tornar completos, nos tornar íntegros diante do nosso Senhor. Mas há uma segunda ideia que eu quero compartilhar com você ainda nesta noite, verso 5 ao verso 8. A importância, meus irmãos, de nós entendermos e buscarmos sabedoria nas provações. Porque se eu passo por provação e não tenho sabedoria para enfrentar esse momento, eu vou me arrebentar, desculpa a expressão. Se eu passo pela provação sem sabedoria que vem de Deus, essa provação não vai gerar a maturidade e o crescimento. Eu vou sofrer em vão, eu vou padecer em vão. Então Tiago ele diz no verso 5: se alguém de vocês precisar de sabedoria, e a pergunta é: sabedoria para quê? Sabedoria para quê? Sabedoria para passar pelo tempo de provação. Se alguém de vocês precisa de sabedoria para passar pelo tempo da provação, o que Tiago diz? Peça a Deus. Ele é generoso e você vai receber sabedoria. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como uma onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, nesse segundo momento, meus irmãos, o apóstolo Tiago ele diz que nós precisamos orar pedindo sabedoria para enfrentar
as provas que vêm de Deus. Conhecimento é diferente de sabedoria, inteligência é diferente de sabedoria, capacidade intelectual é diferente de sabedoria, são conceitos, são áreas diferentes. A sabedoria nós adquirimos quando nós oramos e pedimos a Deus, e quando nós vivemos a vida diante do Senhor. Sabedoria é o uso correto do conhecimento, da inteligência e das nossas habilidades. A sabedoria é necessária para passar pelas tribulações. Sem sabedoria, eu e você não vamos conseguir vencer as tribulações. Se nós não pedimos força, se nós não pedimos graça, se nós não pedimos livramento, é porque nós não queremos desperdiçar a oportunidade de crescer. Quando você está passando por provação e você pede tudo menos sabedoria para viver aquele tempo, você e eu não vamos poder amadurecer nesse processo. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as circunstâncias para o nosso bem e para a glória de Deus. Nós temos orado, meus irmãos, pedindo a Deus sabedoria para passar por esse tempo que nós estamos vivendo. Você tem orado pedindo sabedoria para poder passar por essa prova que está sobre você. Sem essa oração, sem essa sabedoria, nós não vamos conseguir amadurecer. A sabedoria, ela é resultado da fé. A sabedoria você não adquire ela num banco de universidade. A sabedoria você não compra na Shopee ou no AliExpress ou no Mercado Livre. A sabedoria você não adquire lendo e estudando. Sabedoria, no conceito que Tiago está dizendo aqui, ela é um dom, ela é uma dádiva, ela é um presente que Deus derrama, Deus nos dá. Por isso ele diz: se você não tem sabedoria, vá a Deus, vá ao Pai, vá à fonte. Ele é generoso, Ele é grandioso, Ele é compreensivo. Se você pedir, Ele não vai te repreender por isso, Ele vai te atender, porque Ele é um Pai gracioso. Agora, faça com fé, não peça sem fé. Tiago então ele diz: ore e ore com fé. Não seja duvidoso, não seja de ânimo dobre, não seja volátil, não seja como uma onda do mar que vai e vem. Tiago diz: você tem que ser reto, tem que ser objetivo, você tem que ser preciso, você tem que ser ousado, você tem que buscar de maneira enfática. Nós não podemos, irmãos, ser Maria moles, nós não podemos ser como ondas do mar agitados. Nós temos que ter a certeza, a convicção e a fé de que Deus Ele vai me abençoar, Ele vai me dar essa sabedoria. Sabedoria é resultado da fé. Tiago não apenas explica o porquê pedir sabedoria, mas descreve como pedir, e o pedir tem que ser com fé, sem temer a Deus, sem ter medo do Senhor. Se aproxime de Deus, ore, peça, Deus vai te dar essa sabedoria e você vai poder então passar por esse processo de provação. Cuidado com a incredulidade, porque a incredulidade ela pode atrapalhar essa jornada. A sabedoria, Tiago vai dizer que produz convicção. Quando a gente ora pedindo sabedoria, Deus atende a nossa oração e nós vamos ter então convicção. O que é a convicção? É o oposto do que ele está descrevendo aqui no verso 6, no verso 7 e no verso 8. Façam com fé, sem vacilar. Convicção é o oposto de vacilação. Sem vacilar, pois aquele que duvida. Convicção é o oposto de dúvidas. Aquele que duvida é como a onda do mar. Nós não devemos ser assim, irmãos, instáveis, empurrados, levados pelos ventos, suscetível a toda e qualquer mudança exterior, porque as ondas do mar, elas respondem aos aspectos da natureza. Ela vai e vem, ela é maior, ela é menor, ela é volátil. Deus não quer que nós sejamos assim, empurrada e agitada pelos ventos. Verso 7: ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Ou seja, quem não quem não ora com convicção, quem não pede com sabedoria, quem não tem uma determinação, quem não está naquele propósito, não vai receber. É o que o Tiago fala assim: não espere de Deus alguma coisa se você é instável, se você é volátil, se você não tem uma convicção completa. Pois quem tem a mente dividida, verso 8,
e é instável em tudo aquilo que faz, não vai receber de Deus a sabedoria. Tiago compara com as ondas do mar, os seus altos e baixos, o ânimo dobre, de pessoa dividida. A fé diz sim, mas a incredulidade diz não. Uma hora eu acho que dá, depois eu acho que não dá. Uma hora eu quero ir, depois eu não quero ir. Nós precisamos não ter confiança que Deus está presente nas nossas vidas. Não sejamos que nem o Pedro, que estava no barco e Jesus andou sobre as ondas do mar. E Jesus perguntou: você é o Jesus? Sou. Então eu quero ir até você. Venha, Pedro. Ele sai do barco, ele dá alguns passos e ele afunda. Porque Pedro foi de ânimo dobro, ele duvidou, ele não estava crendo ali plenamente. Tem muito cristão que é como Pedro, afunda no meio da provação, porque não está convicto, não busca a Deus, não ora com sabedoria, não pede com dedicação. Muitos cristãos vivem como rolhas, subindo e descendo nas ondas do mar, indo para frente e para trás. Esse tipo de experiência indica imaturidade. Se tivermos um coração que não duvida e que não se mostra dividido, e pedimos a Deus fé, sabedoria com fé, Ele vai nos dar à medida que nós precisamos. E a instabilidade e a imaturidade não farão mais parte das nossas vidas. Amém, querido? Quantas tribulações você está vivendo neste momento? Quantas lutas você está passando? Cabe numa mão apenas? Ou precisa de duas mãos? Não importa a quantidade, não importa a forma, não importa o tamanho dessas provações. Tiago está dizendo para nós: se alegrem nelas, porque através delas vocês vão crescer. Quando vocês exercitarem a fé de vocês, quando vocês pedirem a Deus fé com sabedoria, assim vocês vão se tornar maduros diante do Senhor e o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, abraçar as provações com alegria e perseverança. É isso que nós temos que fazer. Não rejeitar as provações, não fugir das provações, não fazer de conta que elas não estão presentes na nossa vida. Quando a gente foge, quando a gente nega uma realidade, a gente não vence. Então Deus nos conclama nessa noite a abraçar as provações com alegria, encarar as dificuldades, encarar os desafios como oportunidade para crescimento. Amém? Precisamos ter essa convicção. Tudo é uma oportunidade para crescimento espiritual. Ao invés de nós desanimarmos diante das adversidades, porque muitos desanimam, muitos vacilam, muitos caem, nós somos chamados a ver essas situações como meio de fortalecer a nossa fé e a nossa perseverança. Eu quero que você entenda isso. Abrace as provações com perseverança, com alegria. Amém? Busque maturidade espiritual. Para que servem as provações? Para que a gente cresça. Então eu preciso entender que esse processo é um processo de crescimento. Como que alguém ganha músculos indo para a academia levantar peso? Como que nós ganhamos maturidade quando a fé vai para a academia da provação? Aí nós crescemos. Precisamos, irmãos, buscar a maturidade. Entender que a perseverança tem um propósito maior do que apenas a aprovação em si, a maturidade, a integridade. Isso significa e aponta para trabalhar continuamente, para crescer na fé, para crescer em caráter, para uma vida plena, para uma vida madura, refletindo em todo esse processo os ensinos de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. Tiago pega o Sermão do Monte, Tiago pega a sabedoria de Provérbios, ele coloca tudo isso diante de Deus e escreve esta carta, para que a gente tenha essa sabedoria, para que a gente possa ter essa sabedoria em aplicar esses ensinamentos. O Sermão do Monte não é apenas para ouvir e achar bonito, a sabedoria de Provérbios não é apenas para a gente decorar, mas é para a gente praticar, e é isso que Tiago quer de nós, porque a sua carta é prática, é objetiva. Nós devemos pedir a sabedoria a Deus com fé. Orar com fé, meus irmãos, reconhecer a necessidade de sabedoria divina em todas as decisões. Quantas decisões eu e você tomamos sem pedir sabedoria e orientação a Deus? Quantos passos nós damos sem antes consultarmos a vontade de Deus?
E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Você sabe o que acontece. Portanto, precisamos pedir sabedoria com fé diante de uma decisão familiar, diante de uma decisão que envolve finanças, que envolve profissão. Pedir a Deus confiando que Ele vai dar. Tiago fala generosamente, abundantemente. A oração por sabedoria, irmãos, é a base para boas decisões, para bons resultados e para avançarmos. E para terminar, mantenha a sua fé constante e inabalável. Porque se nós perdemos a fé, irmãos, a gente perde tudo. Perde a base, perde o alicerce. Desenvolver uma fé firme, evitando a dúvida, evitando a instabilidade. Isso envolve confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, ou incertas, ou grandes demais. Só você sabe o quão é difícil viver a tribulação, a provação que você está passando. Só você sabe o quanto isso demanda energia, desgaste. Só você conhece essa situação. Aliás, só você e Deus. Amém? Porque talvez nem a pessoa que está do teu lado saiba dessas provações que você está passando. Talvez nem aquele que dorme ao seu lado na mesma cama, ou aquele que divide a mesma empresa, trabalha com você no mesmo setor, talvez aquela pessoa que convive com você diariamente, semanalmente, saiba do que você está passando. Mas Deus sabe da prova, da dificuldade, da dor, das lágrimas, das noites em claro. E Deus está dizendo para nós nessa noite: pratique a sua fé na provação, porque isso vai produzir maturidade. Nós vamos nos tornar crentes fortes e crentes mais abençoados pelo Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração. Nós temos passado por muitas provações. Sabiamente Tiago disse: quando passares por várias provações. Nós temos muitas fontes de provações, de lutas, mas nós não estamos sozinhos nelas, Pai. Nós temos o Senhor para nos abençoar e para caminhar conosco. Nós podemos contar com irmãos da igreja também, se nós assim querermos. Podemos contar com irmãos da igreja, pessoas que vão nos acompanhar e nos ajudar nesse processo, caminhar conosco. Ó Deus, ajuda-nos a nos alegrar nessas provações, porque ela vai despertar a nossa fé e nós vamos crescer, nós vamos ser maduros, e assim nós vamos agradar o Teu coração. Nos abençoe, Pai, como igreja. Cada vez que a nossa fé for provada, é para que nós cresçamos um pouco mais. Nós queremos crescer, Pai, cada vez mais, em Cristo Jesus. Amém.